Mas, de facto, eu sou cofundador do Serviço Nacional de Saúde. Já trabalhava desde o dia 1 de janeiro de 1969, quando, a 15 de setembro, o Serviço Nacional de Saúde desse ano foi inaugurado. Bom, de facto, nesta questão que hoje vivemos, como noutras que já vivemos e vamos continuar, enfim, a viver, infelizmente, porque qualquer que seja a solução encontrada, enfim, vai demorar algum tempo a ter eficácia e a apresentar resultados. A verdade é que eu queria começar um bocadinho antes. Um pouco por filosofia, que devia ser mudada também. O nosso Serviço Nacional de Saúde é hospitalocêntrico. O que quer dizer com isso? Bom, quer dizer, centra-se sobretudo nos hospitais em vez de se centrar nos cuidados de saúde primários. Filosoficamente. E devia ser ao contrário. E foi assim de raiz que ele foi criado? Sim, quer dizer, é assim de raiz, embora, quer dizer, devia ser ao contrário. Qualquer Serviço Nacional de Saúde assenta em bons cuidados de saúde primários. E devia ser assim em Portugal também, e procuramos que assim seja, na medida do possível, mas é muito difícil quando cerca de 1,5 milhão de portugueses neste momento não têm médico de família. O que é que acontece, pelo menos com esse 1,5 milhão de portugueses, ou obtêm uma consulta no seu centro de saúde, enfim, por um médico que não é o seu médico de família, mas claro, que pode prestar esse serviço, ou então vai à urgência, se tem uma situação urgente. E, portanto, isto sobrecarrega os serviços urgentes e o sistema deixa de ser hospitalocêntrico para ser urgentocêntrico, que ainda é pior. E tudo sobrecarrega o serviço de urgência. Sem resolver essa questão a priori, não se resolve o resto. Bom, claro. Não tenho qualquer tipo de dúvida. Além disso, a base da saúde de qualquer população são os cuidados de saúde primários, onde as pessoas veem resolvidas mais de 90% das suas situações clínicas. E bem resolvidas por estes colegas que são competentíssimos para o seu desempenho e para as funções que estão a desempenhar. E mais, quer dizer, foram fundamentais no manejo da pandemia também. Porque há aqui um indicador que me faz confusão. Portugal, em termos de médicos, número de médicos por habitantes, até está bem posicionado a nível mundial, ou pelo menos europeu. Sim. Portanto, como é que se explica que se chega a esta situação? Bom, quer dizer, Portugal, não só a nível europeu, Portugal é o segundo país da OCDE em número de médicos por 1000 habitantes. Incrível. Portanto, quer dizer, não há falta de médicos. Pronto. Isso é uma mistificação. Bom, se me pergunta, Portugal tem falta de médicos? A minha resposta é não, mas não taxativamente. Se me pergunta se o Serviço Nacional de Saúde tem falta de médicos, a minha resposta é não. Taxativamente. Se me pergunta se há falta de médicos em algumas especialidades, a minha resposta é sim. Vamos a esta especialidade que agora, enfim, infelizmente, estamos a analisar. Em cerca de 1.500 especialistas em ginecologia e obstetrícia, mais de metade, 800, enfim, estão, de facto, no setor privado. Ora, o setor privado é responsável por menos partos, por menos cirurgias, por menos consultas do que o setor público nesta área. Portanto, alguma coisa está mal. Deveria haver, com certeza, mais médicos obstetras no Serviço Nacional de Saúde do que no setor privado. Isso não acontece por variedíssimos motivos que têm sido discutidos durante estes dias enormemente. Um deles, evidentemente, são as melhores condições que o setor privado dá aos médicos. E, evidentemente, que os médicos não são pessoas diferentes das outras. Claro. Com certeza procuram os sítios onde os tratam melhor, onde dignificam a sua... E não é só dinheiro que estamos a falar, não é? Claro que não estamos a falar só de remunerações. Estamos a falar também do reconhecimento. Sabe que o Serviço Nacional de Saúde tem, obviamente, que ser, em larga medida, modificado, adaptado às novas realidades. Hoje, a população que nós... enfim, cuidamos, é uma população completamente diferente da que tínhamos há 20 anos, muito mais envelhecida, com uma complexidade grande de doenças crónicas e de comorbilidades, com polifarmácia e, portanto, necessitando de cuidados diferentes daqueles que tínhamos. A população mudou, a população que precisa ser tratada mudou, mas o sistema ficou igual ao que estava há uma década. Claro que está obsoleto, é isso que está a dizer, não? Bom, eu não digo obsoleto, quer dizer, há coisas que obviamente se mantêm. A organização tem que ser mudada, mas repare, para mudar esta organização é preciso, primeiro, vontade. O diagnóstico
está feito. Eu, quando diagnostico uma situação, e qualquer médico, evidentemente, propomos uma terapêutica ao doente. Quer dizer, e explicamos-lhe que quanto mais rápido é o início da terapêutica, melhor vai ser, nas doses indicadas e durante o tempo necessário. E é isso que o Serviço Nacional de Saúde hoje precisa, mas há aqui uma coisa que devemos ressalvar. Uma coisa é você ter a sua viatura avariada, ou para fazer a revisão, levar lá à oficina, o carro está parado e os mecânicos tratam daquilo rapidamente. Outra coisa é ter uma enorme locomotiva, assim, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma enorme empresa. Sempre a andar? Em movimento, e você ter que arranjar esta locomotiva e adaptá-la às novas realidades. Você não pode parar a locomotiva está em movimento e deve manter-se assim. Enfim, tem que parar nas estações, nos horários, etc. E você tem que ir arranjando e tem que ir adaptando. Mas isto não é nada que seja novo para os gestores. Mas não é uma missão impossível. Não é uma missão impossível, assim tem sido feito. Olha, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Porque toda a gente diz, sim, os médicos noutros países são melhor remunerados, mas os outros países também são, enfim, têm o custo de vida muito mais elevado. Eu vou-lhe dar o exemplo de um país que tem um custo de vida bastante mais baixo, é europeu, tem um custo de vida bastante mais baixo do que o português e, contudo, fez uma reforma há cerca de 2 anos, que é a Roménia. Em que os médicos romenos, neste momento, ganham muitíssimo mais do que os médicos portugueses, exatamente para o momento de trabalho, para 35 horas de trabalho, enquanto aqui são 40 horas. Mas não se trata apenas, de facto, de remuneração, trata-se de outros cuidados. Você repare, hoje não é só a população que está diferente, é também a demografia médica. Você hoje, a maior parte dos médicos tem 45 anos ou menos. Desde 2005 que as mulheres são a maioria dos médicos. E hoje são 2/3 da força médica a trabalhar. E se nós falarmos de jovens, de 45 anos ou menos, são 3/4. Isto é o futuro. São de facto as mulheres a trabalhar e a fazer como profissionais de medicina. Você tem que adaptar, evidentemente, quer os locais de trabalho, quer a forma como contrata estas mulheres. Há uma realidade diferente que era por ter maioria de homens. Isto é, porque é que você não tem creches hoje como eu? Eu, quando comecei a minha profissão médica, o hospital onde eu trabalhava tinha uma creche, que depois acabou, e acabaram em todos os sítios. Quer dizer, é muito diferente uma mãe ter... E é uma creche que não seria só para os filhos dos médicos, evidentemente seria para os filhos de todos os funcionários. Mas, quer dizer, é muito diferente você ter um filho, sobretudo nos dias em que o deixa numa creche ou no ensino, enfim, pré-escolar, doente, do que o ter num sítio onde pode visitar 2 vezes ao dia. E parece-lhe que a Ministra está a ter, já fez o diagnóstico certo e tem a solução certa, ou que não é a pessoa indicada para essa... Bom, eu penso que construção quase do sistema. Eu penso que o diagnóstico está certo. O que falta, ou o que faltou até agora, enfim, por motivos vários que eu não posso analisar porque não tenho os dados todos, foi eventualmente a vontade de alterar as coisas. Agora também lhe vou dizer... E a desculpa da pandemia? Talvez a pandemia existiu. Só por si não é uma desculpa. Mas podia ter feito alguma coisa durante o período da pandemia, é isso que me está a dizer. A minha resposta é sim, mas vou dizer uma coisa: nada se fará sem que sejam chamados os médicos, porque durante 2 anos, mais de 2 anos, a Ordem dos Médicos não foi chamada ao Ministério, o que é uma coisa que não é normal. Quer dizer, de facto, numa situação de pandemia e numa situação mesmo de normalidade, os médicos são chamados realmente para dar a sua opinião e são postos no centro da solução, não é? De uma forma harmónica e em discussão clara com as entidades ministeriais e também com as outras autoridades de saúde, ou então realmente as coisas não podem correr bem. Nada se faz contra os profissionais de saúde. Não é possível fazer contra os profissionais de saúde. Não é? E eu dou-lhe um exemplo. Como é que é possível ter numa urgência, como por exemplo a ginecologia e a obstetrícia, voltamos ao mesmo exemplo, algumas equipas com mais de metade das pessoas que acompanham, dos médicos que acompanham, serem precários, serem pessoas contratadas só para fazer urgências. Quer dizer, quando menos de metade dessa equipa é que depois vai ficar com os doentes que ficam internados, que foram operados, com as parturientes, percebe? Quer dizer, outro dia continuam a trabalhar. Completamente o sistema. Nada funciona assim. Nada funciona assim. Isto tem que ser alterado de uma forma profunda. Mas posso dizer que estas coisas podem. Primeiro, se me perguntar se é tarde demais, não é.
Quer dizer, porque um serviço destes, evidentemente, com 43 anos de vida, tem uma estrutura e uma resiliência capaz de aguentar muitas, enfim, malfeitorias. Mas, como eu disse em relação a uma terapêutica de qualquer doença, quanto mais cedo, melhor. E já devia ter começado. Estamos a tempo, mas evidentemente que tem que ser feito, exatamente como a comitiva está em movimento, tem que ser feito de uma forma passo a passo. Não é? Mas tem que ser passos que têm que ser decisivos e têm que ser concretos e têm que ser claros. E eu penso que, estando feito o diagnóstico, a terapêutica é mais ou menos evidente. Não é? Doutor, teríamos uma longa conversa. Muito obrigada. Não temos mais tempo. Muito obrigada por estar connosco.